Boa noite, estamos ao vivo aqui na TV Guarapari, Canal 9, trazendo para você eleições de 2014, entrevistas com os candidatos. Na quinta-feira, você sabe, é a vez dos candidatos ao Senado. Quem está junto conosco hoje é o candidato ao Senado pelo PT, João Cosa. Candidato, nós temos 3 minutos, boa noite, nós temos 3 minutos para o senhor se apresentar e hoje nós temos também aqui junto conosco o Zé Rabelo, que é do site Século Diário, e o Sandro Venturini, que é o representante da imprensa local, ele que é da Rádio Sim. Então nós temos 3 minutos para o senhor fazer uma apresentação para o eleitorado de Guarapari e os telespectadores da TV Guarapari. Boa noite. Boa noite a você, Ricardo Gonde, boa noite aos ouvintes e os telespectadores, ao Sandro e José. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade, agradecer a Deus a possibilidade de disputar mais uma eleição. Eu sou natural de Santa Teresa, sou filho de uma família grande, de 12 irmãos naturais e mais um adotivo, e com 17 anos e meio vim para Vitória. E a minha vida foi toda formada na orientação dos meus pais e com uma base muito grande na igreja. Então a minha formação como cidadão, eu me descobri como gente, ser humano, no sentido de pensar um pouco mais nos outros, na igreja, através da reflexão do Evangelho. Depois passei pelo movimento sindical, no Sindicato dos Comerciários, na Central Única dos Trabalhadores. Trabalhei no comércio durante 10 anos, fui presidente do Sindicato dos Comerciários. E a partir daí fui para a política, fui deputado estadual por 2 mandatos, deputado federal por 2 mandatos e prefeito da cidade de Vitória. Então agradeço muito aquelas pessoas que confiaram em mim, agradeço a Deus, porque me deram muito. Quando eu vim com 17 anos e meio para cá, conheci água salgada e com 30 anos eu estava na Assembleia Legislativa. Por isso que para mim foi, eu falo sempre que foi uma bênção, né? Porque meus irmãos eram caminhoneiros, trabalhavam na roça, todos empregados, e Deus me deu essa oportunidade. Então, meu primeiro gesto é de agradecimento. Por que eu optei por ser candidato ao Senado? Já fui deputado estadual, federal e prefeito e acumulei muita experiência, também presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Então, com a minha experiência de legislativo e com a minha experiência de executivo, eu aprendi não só a legislar, mas fazer, que é o grande desafio. Quem já passou, quem sentou na cadeira de prefeito, sabe quanto é difícil. Eu fiz em Vitória 1 bilhão de investimentos, e desse 1 bilhão de investimentos, 350 milhões foram recursos captados em Brasília em função das minhas amizades, em função da minha capacidade de constituir equipe, elaborar bons projetos. Então, se eu fiz muita coisa em Vitória, muitas obras de infraestrutura, como Fernando Ferrari, a Praia de Camburi, Tancredão, a Praça do Papa, essas obras estruturantes, muitas obras sociais, escola, unidade de saúde, é porque eu não fiquei esperando o dinheiro cair no caixa da prefeitura. Eu fui atrás, tinha relações em Brasília, tinha capacidade de elaborar projetos e acabei conseguindo fazer uma gestão com muitos investimentos. Então agradeço muito a oportunidade a todos que me permitiram aprender muito. Então todas as minhas oportunidades que eu tive, eu quero agora tentar fazer no Senado Federal para o povo do Espírito Santo. Tenho certeza que fiz muito por Vitória, fiz muito nos meus mandatos, e o Senado, por ser uma casa, vamos dizer assim, revisora, uma casa onde nós temos o mesmo tamanho de São Paulo, do Rio, de Minas, a representação é muito qualificada. Então eu me sinto preparado e, se contar com a confiança do povo capixaba, tenho certeza que farei o mandato com muita dignidade. Por isso estou aqui me apresentando com toda a disposição. Ok. Candidato, nós temos agora perguntas que foram feitas pela produção da TV Guarapari. Houve todo um processo de preparação com representantes dos candidatos. Essas perguntas foram envelopadas, elas têm o aval da Justiça Eleitoral aqui em Guarapari. Escolheu uma dessas para o senhor responder. Fala sobre educação, saúde, infraestrutura. Posso pegar? Pode pegar, à vontade. Do meio aqui. Essa aqui. Então, a pergunta da produção da TV Guarapari para o candidato ao Senado, João Cosa. E qual é a pergunta? Bom, a pergunta é sobre saúde. Candidato, os últimos investimentos feitos na construção e manutenção de hospitais no Estado só foram possíveis através de investimentos com recursos próprios do governo estadual. Mesmo com a inauguração do Hospital Jaime Santos Neves, o Espírito Santo enfrenta problemas de superlotação na rede pública estadual, como é o caso do São Lucas em Vitória. Como é que a bancada capixaba no Senado pode se articular para atrair recursos federais para a área de saúde no Espírito Santo? Ricardo, primeiro é importante eu falar que eu tive uma experiência em Vitória, né? Foi feito pelo Ministério da Saúde um levantamento, e Vitória foi a cidade considerada em primeiro lugar na atenção básica à saúde. Então nós temos uma experiência, eu fiz um centro de especialidade médica com consultas, exames, 150 mil consultas, 250 mil exames,
E nossa atenção básica é muito boa em Vitória. E eu sei que assim, todos os municípios que têm um pouco de recurso, eles têm condições de fazer. E nós estamos recebendo aqui mesmo em Guarapari uma UPA, unidade de saúde. Agora é necessário que venha junto os recursos. No caso específico do Estado, eu vou falar rapidamente, é necessário regionalizar. Eu andei ontem o norte, hoje o sul do Espírito Santo, e tenho um apelo para que a gente não concentre todos os hospitais dentro de Vitória. É fundamental que você tenha hospitais regionais, e a bancada federal pode sim, unida, tentar potencializar o que já temos em Cachoeiro, subir um pouco até Alegre, Uguaçuí, fazer também investimentos na região norte, não só em Colatina, mas São Gabriel da Palha, São Francisco. Acho que a primeira coisa seria descentralizar o atendimento à saúde. Concentra-se muito em Vitória, isso não é positivo, a gente vê mais ambulância pelas estradas, as pessoas se matando, inclusive, nas viagens, isso penaliza o paciente e penaliza, inclusive, o sistema e o município. Então, a primeira coisa seria regionalizar. Uma segunda coisa, seria valorizar os profissionais para fazer a média complexidade. Os exames e as consultas são muito demorados. Se o cidadão tem um problema de saúde, ele acaba comprometendo a sua saúde pela quantidade de tempo que ele tem que aguardar para fazer um exame ou uma consulta especializada. No Brasil faltam médicos. Nós fizemos uma campanha chamada Cadê o Médico, quando fui presidente da Frente Nacional de Prefeitos, e o governo federal resolveu fazer um programa chamado Mais Médicos. Colocou 14 mil médicos no Brasil, mas é insuficiente. No Espírito Santo são 407 médicos, se não me falha a memória. Então, assim, nós precisaríamos de formar mais profissionais, além de valorizar os nossos profissionais. É necessário ter médicos. Hoje faltam especialistas. Estão abrindo universidades, faculdades de medicina, agora uma em Cachoeiro, para nossa felicidade. A partir de 2015, uma faculdade de medicina em Cachoeiro. Então, na minha avaliação, é necessário formar mais profissionais, mais especialistas, fazer um bom atendimento na média complexidade para que menos pessoas tenham que chegar nos hospitais e ampliar os hospitais regionais e atenção, vamos dizer assim, mais especializada, não só na Grande Vitória, não só nos grandes centros. Eles vão ter a impressão que a bancada federal, o Senado e Câmara unificado, e você tendo um bom projeto, você tem capacidade de buscar recursos. Eu estou falando porque eu fiz isso. Dos meus 1 bilhão de investimentos, 350 eu busquei fora, porque eu sabia fazer projetos e eu sabia onde buscar. E o Ministério da Saúde tem recursos para a obra. Agora, de qualquer forma, o SUS ainda tem uma dificuldade de aporte de recursos para a manutenção de muitos hospitais. Pois bem, agora vamos passar para as perguntas dos nossos convidados. Vamos começar hoje com o Zé Rabelo, ele que é do site Século Diário e que você amanhã pode acessar o Século Diário, ver a repercussão dessa entrevista hoje e assistir também a entrevista através dos links que são colocados lá. Zé Rabelo, sua vez. Boa noite, candidato. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Sandro. Telespectadores da TV Guarapari. Candidato, eu fiquei avaliando as propostas que o senhor apresenta no seu site, no Facebook também, e a gente percebe que todas as propostas, elas sempre fazem menção a uma experiência exitosa que o senhor teve à frente da Prefeitura de Vitória durante os 2 mandatos que o senhor comandou a cidade. E a gente percebe também que o senhor, inclusive, enaltece essas ações, mostrando números, mostrando resultados, aí na área de saúde, educação, segurança, inclusão social e por aí vai. A eleição de 2012, quando o senhor estava deixando o mandato, no entanto, ela teve um péssimo resultado para o candidato do PT, que foi a deputada Irine, que disputou essa eleição, né, em 2012. O que o senhor atribui, assim, como o senhor está dizendo, foi uma gestão tão positiva, mas isso não se refletiu depois nas urnas, né? Quer dizer, parece que o morador de Vitória, o eleitor de Vitória, não ficou tão satisfeito assim para manter um outro representante do PT à frente da prefeitura. Eu queria que o senhor avaliasse o que está acontecendo, nesse caso especificamente de Vitória, né, que, considerando que o senhor usou toda a referência em cima dos seus 2 mandatos, e eu queria que o senhor acrescentasse também, aproveitando a avaliação dos outros candidatos aqui da região sudeste, só fazendo o recorte na região sudeste, que vão muito mal nas pesquisas. O caso do Lindenberg Farias, que praticamente, eu acho que está
fora, está com 8%, a última pesquisa da Datafolha. O candidato em São Paulo, que também foi uma aposta do Lula e acabou ficando pelo caminho. E aqui no Espírito Santo, talvez o pior resultado, acho que na história recente das disputas do PT, um candidato não teve um resultado tão ruim. Ele está tecnicamente empatado com a candidata Camila Valadão, que tem uma estrutura bastante, né, módica de partido. Como o senhor explica esse resultado? Olha, no meu caso de Vitória, eu só posso agradecer a população. Eu tive uma primeira eleição difícil, o Luiz Paulo era o prefeito, disputei, passei para o segundo turno com 37%, com 1% apenas de diferença do segundo candidato, ganhei uma eleição com 55%. 4 anos de trabalho, fui reeleito com 65% dos votos, inclusive com 4 adversários. Então, não tenho nada que falar, a não sei agradecer a população de Vitória. Não existe isso de você passar voto para outro. Cada candidato, cada eleição é uma eleição. O meu trabalho foi um trabalho considerado com muitos desafios, porque eu fiz muitas obras estruturantes que necessariamente não enchiam os olhos das pessoas. Eu fiz toda a drenagem de Vitória, acabei com o alagamento de Jardim Camburi, bairro Repuca, Morada da Praia, agora toda a bacia de Maruípe. Eu fiquei com muitas obras nas vias de Vitória. O projeto de saneamento, o projeto Águas Limpas, parte do governo do estado, parte minha. Nós furamos todas as cidades, fui chamado de João Tatu, João Buraco, porque incomodava, mas hoje nós somos a primeira capital do Brasil com capacidade de colher e tratar todo o esgoto. Isso para mim é privilégio. Mesmo que naquele momento eu não tenha sido compreendido, hoje eu considero isso uma coisa importante do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da saúde pública, né? Agora, as obras que eu fiz, obras, por exemplo, a Fernando Ferrari, ninguém tinha disposição de fazer aquela obra. A Praia de Camburi, principalmente, o Tancredão, abrir. Se você hoje fechar as vias que eu fiz em Vitória, as 2 pontes, você não circula dentro da cidade de Vitória. Então, eu tenho convicção que fiz bastante. No caso da saúde eu já falei, mas eu poderia falar no caso da educação. Nós incorporamos 15 novas escolas, nós chegamos a colocar 7.000 crianças em tempo integral. Então o trabalho foi feito, o trabalho vem sendo reconhecido hoje. Agora, cada eleição é uma eleição. O cidadão brasileiro está cada vez mais consciente. Ele avalia o trabalho do candidato, do prefeito ou governador, ele avalia o desempenho do próprio candidato. Na questão do Senado, que você fala a nível nacional, de fato, no Rio nós não temos uma candidatura nossa, é de outro partido. Eu sou um candidato ao Senado da região Sudeste com mais potencial para o Senado Federal. Então, eu estou me colocando como alternativa, mas com muito respeito ao cidadão. A escolha, o voto é muito do cidadão. Ninguém é proprietário desse voto. Cada vez mais nós temos o cidadão informado, consciente. Então, tenho certeza que o que eu fiz em Vitória não tem, talvez, precedente do ponto de vista de investimento, e não sei se no futuro terá um prefeito com tantos investimentos, com tantos desafios. Isso necessariamente não elege um outro automaticamente. Depende das qualidades, depende da campanha, depende do momento. Eu tenho certeza que nós vamos ter um bom desempenho nacional. A nossa perspectiva é a eleição presidencial, a nossa perspectiva é fazer uma boa bancada de deputados federais e senadores, e eu espero estar nesse pacote. Mas, de qualquer forma, peço muito assim, a confiança da população pelo que fiz, tanto como o legislativo quanto o executivo. Pois bem, a vez agora é do Sandro Venturini, ele que é da imprensa local aqui em Guarapari e atua na Rádio Sim. Sandro Venturini, boa noite. Boa noite a você, Ricardo, ao amigo telespectador, ao candidato João Coser, também ao meu colega de trabalho, que marca presença aqui nos nossos estúdios. Eu, o Zé Rabelo, gostaria de formular uma pergunta que casa com o assunto de saúde, candidato João Coser. Nós tivemos um acontecimento em Guarapari que chamou a atenção não só da mídia local e estadual, mas nacional. Uma menina, a Giovana de Souza, de 12 anos, que conseguiu na justiça um medicamento que é feito à base de maconha, o canabidiol, porque ela tem epilepsia severa da infância. E foi muito burocrático e muito caro esse medicamento. E isso está tramitando no Congresso. Eu queria saber se o senhor tem uma posição formada em relação a isso, para que famílias, não só do Espírito Santo, mas do país inteiro, possam ser beneficiadas. A gente sabe que isso tem gerado polêmica em alguns países do mundo inteiro, mas comprovadamente, cientificamente, esse tipo de medicamento pode salvar muitas vidas. Olha, na minha avaliação, todo medicamento, planta que gera atendimento à saúde do cidadão deve ser utilizada para esse fim.
então eu não tenho conhecimento específico da área de saúde, não sou médico, não sou bioquímico, mas eu tenho certeza de que se nós tivermos investimentos na área tecnológica, científica, que comprova que determinado medicamento ou determinada planta é importante para tratar de um cidadão brasileiro, nós precisamos de permitir que isso aconteça. O Brasil ainda tem muitos desafios, esse debate com certeza é um grande desafio, mas eu acredito, Sandro, que nós vamos evoluindo gradativamente. O Sistema Único de Saúde é um modelo muito importante no mundo inteiro, tem poucos países que têm um sistema como o nosso, que atende toda a população, mas naturalmente nós ainda temos desafios. Eu acabei de falar a porta do hospital ainda é um desafio, você está falando de uma outra coisa. Você chega, você teve o atendimento, mas você depende de um medicamento que tem um nível de especialidade, um nível de cuidado, de valor que o Brasil não tratou ainda. Tem um debate muito grande que vem sendo feito se o sistema comporta o tratamento do conjunto da população em qualquer tipo de medicamento. Inclusive porque nós temos uma população cada vez mais idosa, o que significa que nós teremos cada vez mais despesa em medicamentos e atenção. Eu, particularmente, estou defendendo, inclusive no meu programa de governo, um sistema que acolha a população como se fosse um centro-dia, como se fosse uma creche, para que o cidadão pudesse ficar a partir de uma certa idade. Os filhos vão trabalhar, colocam de manhã, sai à tarde, fica um final de semana com a família, porque uma das coisas, as famílias vão ficando menores e nós temos muitos idosos hoje que ficam abandonados e vão adoecendo, porque dentro de casa, dentro de apartamento, você vai tendo problemas de saúde. Então a saúde ainda tem muitos avanços a serem feitos. Então você trata do medicamento, mas nós temos um cuidado que é fazer com que as pessoas se sintam importantes em atividade durante toda a sua vida. Nós queremos envelhecer mais, termos vida mais longa, mas queremos vida com qualidade. Então, no meu caso particular, eu fiz lá academia popular, academia para o idoso, centro de convivência para a terceira idade. Agora, este medicamento mais caro ainda é um grande desafio, porque, infelizmente, o cidadão brasileiro ainda precisa de recorrer à justiça em vários casos para conseguir. Inclusive, muitas vezes, quem acaba tendo que pagar é a prefeitura de uma cidade, o governo de estado, coisa que nem suporta e nem comporta, que seria obrigação da União ou, no mínimo, do Estado. Isso não está bem resolvido, inclusive não está bem normatizado, e a Justiça, muitas vezes, também não dá a decisão mais correta possível. Eu acho que tem avanços para ser feito, me coloco à disposição, se eleito senador da República, para aperfeiçoar a lei, para fazer com que a norma fique mais eficiente para cuidar do cidadão brasileiro. Pois bem, chegamos ao final do primeiro bloco, vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco, onde teremos perguntas das entidades e mais perguntas dos nossos jornalistas convidados. Hoje quem está aqui junto conosco é o candidato ao Senado pelo PT, João Costa. A gente volta em um instante só.